Que você pense nessa palavra, no peso que ela tem no nosso mundo moderno. E aí você potencializa esse peso para entender o peso que ela tinha no mundo passado, no mundo das histórias bíblicas. O que significava uma mulher estéril? O peso que isso tinha para ela. Esse tema da esterilidade na Bíblia, eu penso que é muito intrigante, é muito interessante, me intriga. Porque ficaram registrados alguns exemplos de esterilidade. A gente tem o exemplo, vamos lembrar, a gente tem o exemplo de Sara, esposa de Abraão, estéril. E qual foi o fruto dela? Isaac. A gente tem o exemplo de Raquel, esposa de Jacó. Qual foi o fruto? José. O grande José, o estratégico José. José foi uma estratégia de Deus naquele tempo, um grande propósito. Isaac também. Deus fala para Abraão: vem que eu vou começar um povo de você. Não dá explicação, né? Também Abraão não tinha como compreender a verdadeira explicação da necessidade de começar um povo que faria uma curadoria da história dele com a humanidade. Porque se isso não tivesse sido guardado, na plenitude dos tempos, Deus ia jogar Jesus assim na terra. Quem é esse? Não teria referência, ia ser muito mais difícil. Então Deus levanta um povo, porque Ele sabia que a humanidade ia se desenvolver, vários povos, tudo ia se perdendo, se diluindo naquele mar de desenvolvimento. Onde estaria a história do Yahvé, que mandaria alguém para consertar as coisas? Então esse povo começa com Abraão. E Isaac é esse homem que dá continuidade logo depois de Abraão. Então Isaac foi um grande propósito de Deus. Porque se ele faz um chamado desse a um homem cuja mulher é estéril, e esse homem já fez 100 anos sem descendência direta, como é que faz um chamado desse e depois deixa morrer a linhagem? Não tem linhagem? Acaba tudo ali? Aí vem o fruto da esterilidade da mulher dele, Isaac. José a gente não precisa nem comentar. Quem foi José para o seu tempo? José foi pensado por Deus para aquele tempo, porque era necessário alguém naquela posição. João Batista foi fruto também da intervenção de Deus sobre a esterilidade de sua mãe, Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus. Uma senhorinha idosa, o marido também um senhor idoso. E Deus, daquele ventre envelhecido, pós-menopausa, estéril, que deve ter tentado a vida inteira, daquele ventre nasce João Batista, de quem Jesus falou
que foi o maior profeta entre os nascidos em mulher. Então, a esterilidade é um tema intrigante na Bíblia, nas Escrituras. A esterilidade, ela fala de impossibilidade. Deixa eu falar uma coisa para esclarecer antes disso. Assim, eu não sou teóloga, eu não tenho formação em teologia, e eu também não tenho essa preocupação. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes, vai falar de esterilidade, aí pode ter na cabeça de algumas pessoas assim, então tem que falar disso, tem que falar daquilo, tem que citar isso, tem que citar tais referências, e tem... Então, eu já estou dizendo isso que é para me isentar. Eu não tenho que seguir protocolo nenhum. Eu sou livre e dou liberdade para Deus conduzir a palavra como Ele quiser, né? Nada contra, cada um tem a sua linha. Então, eu falando de esterilidade aqui agora, não tenho obrigação de cumprir o que existe teologicamente em torno disso, tá? Mas é um tema muito intrigante. E ele fala de impossibilidade total, impossível. Um corpo, uma mulher estéril, biologicamente estéril, não consegue, não funciona na geração de um filho, quando a esterilidade é dela, é da mulher. Nesses exemplos bíblicos, eram da mulher. E isso gera um peso tão grande. Hoje, a esterilidade é muito pesada, é algo que dói. E olha que a gente está num mundo moderno, onde as mulheres estão bem mais emancipadas, onde a gente tem outros papéis na vida. A gente trabalha, a gente dá conta de tudo. Muitas mulheres são arrimo de família de seus pais, as famílias de seus pais. As mulheres estão ocupando cargos que eram unicamente ocupados pelos homens. As mulheres estão brilhando na sociedade. Muitos papéis, mas dói. É só dizer que não pode. É só receber o diagnóstico, não pode. A estéreo acabou. Né? Dói tanto que as pessoas são capazes, estão dispostas a pagar grandes somas para reverter isso. Com tratamento, barriga de aluguel, inseminação artificial. Então dói. Para quem quer ter um filho, dói muito. Agora você coloca isso, leva a tua mente para o mundo dessas histórias bíblicas. A mulher não tinha outro papel. A mulher não tinha outra função. Era só gerar filhos, dar continuidade ao clã do patriarcado. Uma mulher que era estéril, ela era totalmente esvaziada de significado. Para que veio? Era isso que se pensava, era inútil. Foi um casamento inútil. Não tinha significado, não tinha nada. Agora acrescenta aí a condição de ser vilipendiada por uma rival, porque as famílias eram poligâmicas. O homem podia ter várias mulheres, tantos quantas ele conseguisse sustentar. Então, além dela lidar com a dor dela, com o esvaziamento dela, ela lidava com o desdém da rival, com a humilhação de ver as outras parindo e ela não.
Então, a esterilidade é um tema que dói muito até hoje, mas que doía muito mais. Isso é para nós termos em mente o peso da esterilidade aqui, ó, nas histórias que a gente está citando. A esterilidade biológica daquelas mulheres, o peso que tinha lá, é o peso das nossas esterilidades na vida. Quem tem uma esterilidade na vida sabe do que eu estou falando. Aquilo que dói e que não funciona. Por mais que você tente, por mais que você faça, não muda, não resolve, não funciona. Você já tentou de tudo, aquela dor continua ali. Você tenta então dessignificar, desvalorizar a dor, o quanto aquilo te dói. Você tenta minimizar o tapa na cara que aquilo te dá o tempo todo. Não consegue. A dor está ali. A etiqueta de estéril está na tua testa. A humilhação está ali. E você faz tudo, não funciona. Você faz todas as orações que você conhece. Você chora, você pranteia diante de Deus, você declara, você salta, pula, vai para o monte, você vai até para Israel para orar por aquilo. No Muro das Lamentações, no Monte das Oliveiras, onde for. Você convoca a igreja toda para orar. Nada. Você gasta todos os seus recursos, você usa todas as suas habilidades naturais e não funciona. Você usa a sua beleza, você usa a sua inteligência, você usa o seu conhecimento, você gasta a sua herança, você faz de tudo e não funciona. Aquele fruto não nasce, não é parido. Você não toma aquele Isaac na mão. Você não pega aquele João Batista na mão. Você não pega aquele José na mão. Não funciona. Quem tem essa esterilidade em alguma área, em alguma coisa, sabe da dor que eu estou descrevendo. Agora eu quero que você abra comigo no primeiro capítulo do livro de Samuel. Na sua Bíblia, no papel está cada vez mais escasso esse uso, no aplicativo. Põe aí 1 Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel, um grande profeta, um dos maiores profetas da história de Israel. Samuel foi estratégico. Samuel foi pensado no coração de Deus como um propósito. Porque aquele tempo, pouco antes do nascimento de Samuel, a casa do Senhor estava entrando em corrupção, estava corrompendo, estava entrando em descrédito.
os filhos do sacerdote Eli totalmente corrompidos, explorando o povo, muito parecido com o que a gente está vendo. E a casa de Deus estava em descrédito por causa daqueles líderes. E Samuel trouxe um novo tempo. Samuel restaurou a credibilidade na palavra do Senhor naquele tempo. Samuel restaurou a credibilidade da casa do Senhor daquele tempo. Então Samuel foi um propósito de Deus. Samuel foi pensado por Deus. Samuel foi gerado no pensamento, na mente, no coração de Deus. E ele simplesmente coloca esse fruto no ventre de uma mulher estéril. Não tinha outra não para colocar? Vamos ler agora Samuel, primeiro capítulo, Samuel, primeiro 1:5. Ana, mãe de Samuel, era casada com um homem chamado Eucana, numa estrutura de poligamia. Eucana tinha pelo menos outra mulher, tinha outras, não sei, está registrado aqui, Penina. Penina não era estéril, era fértil e dava luz, funcionava seu papel na sociedade, no clã, ela funcionava. E aquilo, essa esterilidade de Ana, doía muito. Desses exemplos de esterilidade registrados, é o que mais conta pra gente, descreve pra gente a dor de ser estéril. É Ana, é a história de Ana. Foi quem melhor descreveu isso. Ana ia todo ano junto com sua família, subia até a casa do Senhor, que eles chamavam assim, para fazer o sacrifício anual. As famílias faziam isso em Israel. Aí a família toda, devia ser um evento, né? E a família toda, arrumava todo mundo e desmonta, como é que eles chamavam as tendas, né? Desmonta a tenda, guarda as tendas e organiza aquilo tudo. Era um evento. E a família toda. E o patriarca, Eucana, suas mulheres, seus filhos, que no caso todos filhos de Penina, nenhum de Ana, e eles iam. E lá eles sacrificavam, e não era assim, faziam o sacrifício e ir embora, sacrificavam e ficavam o tempo e comiam do sacrifício e tudo mais. Tá. Aquilo devia ser cortante para Ana. Sabe aquelas situações que você se vê obrigado a participar, mas que é horrível? É horrível, é um momento horrível para você, emocionalmente horrível. Você vai por obrigação, mas você sai dali arrasado, todo ano aquela situação, certos natais de família, né? Todo ano você sai dali arrasado, mexe com o teu emocional, você revive dores. E era isso que Ana passava. Ana passava isso. E é isso que mostra aqui pra gente o versículo 5, que diz assim. Eles já estão lá. E aí o 4. E sucedeu que no dia seguinte em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício
a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente a mais, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Tudo eles atribuíam a Deus, tá? A pessoa era estéril, eles achavam, o mundo antigo era assim, achavam que era coisa de fora, eram os deuses, era Deus, né? 6. E a sua competidora, Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Repete. Já falou lá em cima? Já escreveu? Para que escrever novamente? Para reforçar, para a gente entender o peso da coisa. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que só chorava e não comia. Vocês conseguiram entrar na descrição do que era a dor para essa mulher de ser estéril? Todo ano isso devia ser um evento, um momento horroroso na vida dela. Todo ano essa situação, ela vai para esse lugar, e o sacerdote, os filhos do sacerdote, eles não deviam ser os únicos, outras famílias deviam estar ali. Ah, o filho de Eucana, né? O filho de Eucana com Penina. De Ana não. E aí, Ana, já conseguiu engravidar? Não, ainda não. E aí? Não. Todo ano essa situação, todo ano vivendo essa dor, raspando a ferida estava lá e aquilo lava em cima da ferida, machucando a ferida. E todo ano era a mesma coisa. Ela só chorava, doía tanto que a mulher só chorava publicamente, na frente de todo mundo, só chorava e não comia. Devia ser uma coisa horrível para ela. Publicamente. Ela não conseguia nem disfarçar, ela não conseguia nem fazer a fina. Não vou me manter aqui digna. Ela desabava ali mesmo. Devia doer demais. Só chorava, não participava, não comia. E a outra irritando, desdenhando, debochando, fustigando. Todo ano. Mas teve um ano. Essa mulher já devia ter feito tudo quanto era oração que ela aprendeu a fazer na vida. Ela já devia ter orado muito. Todo ano ela já devia ter pedido oração para o sacerdote nesses eventos. Ora por mim. Até agora eu não consegui engravidar. Ora por mim. E nada. Ela voltava para casa, passava aquele ano todo e nada. Ela tinha que vir com aquela cara dela, coitada, enfrentar aquela situação de novo. Todo ano, hein? Todo ano. Mas num determinado ano, chegou um tempo em que ela vai, acontece essa situação, eles estão lá, e a dor dessa mulher chega num nível, que ela vai até a casa do Senhor, e ela ora, chorando copiosamente. Ela ora de uma maneira em que não saía palavra nenhuma de sua boca.
era só choro, ela só movia os lábios. Alguém já orou assim? Era muita. Ela foi considerada embriagada pelo sacerdote. Ele pensou que ela tivesse embriagada. Para você ter uma ideia de como foi o pranto, o choro, que tipo de oração essa mulher fez. E ela fez algo que mostra para nós a virada. Por que o tempo foi esse? Por que dessa vez foi diferente? Ela fez um voto. Ela prometeu a Deus ali que se Deus lhe abrisse a madre, se revertesse a esterilidade dela, o filho que ela tivesse, varão, porque era importante ser um filho homem, ela entregaria ao Senhor. De uma maneira que se chamava nazirado. Era um tipo de vida que a qual algumas pessoas se dedicavam por voto. Eram pessoas especiais que se entregavam ao serviço de Deus de uma maneira especial. E Ana faz esse voto. E aí eu vou lembrar que Jesus, quando esteve aqui, ele fala para nós, não façam votos. Ele falou em outras palavras, mas assim, para essa palhaçada de fazer voto. Porque se fazia voto por tudo, né? Continua, não consigo entender. Esse pessoal parece que não lê o Evangelho. Para com essa palhaçada de fazer voto. Por quê? Porque vocês não têm condição de cumprir. Porque vocês são instáveis. Porque vocês falam uma coisa hoje, amanhã a emoção, o sentimento, a cabeça de vocês, tudo mudou. Vocês dormem de um jeito hoje, acordam de outro jeito amanhã, é a natureza de vocês. Sou eu que mantenho vocês. Então Jesus fala, para de fazer voto. Então por que você está falando isso, Simone? Por que você está citando o voto de Ana como o diferencial? Olha por trás do voto. O voto de Ana foi uma entrega profunda daquela dor, daquela condição e do que ela tanto queria, daquele desejo. É nesse ponto que Deus nos espera chegar. Quando você faz um voto, não fazendo voto, me entendam, no seu coração de entregar. Tá, toma esse negócio. Toma, eu entrego isso, pronto. Eu entrego. Faz o que o senhor quiser. E não adianta. Vou fazer isso, que é para eu receber logo. A oração dela mostra a sinceridade do coração. Com que sinceridade ela fez aquela entrega. Então o voto aqui não é voto, é entrega. O voto aqui fala de consagração. Deus está esperando você consagrar esse desejo, essa busca, essa esterilidade, essa dor. Certos propósitos só são gerados com uma participação nossa e que exige um nível de entrega muito alto da nossa parte.
O fruto disso foi Samuel, que foi gerado em Ana pelo próprio Deus. O verdadeiro pai de Samuel foi Deus. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida. Tem certos planos, tem certos propósitos no coração de Deus para você, em que Ele trabalha com a sua esterilidade. Porque só a dor da esterilidade gera esse nível de entrega, gera esse nível de consagração. Tem certos propósitos de Deus que Ele precisa trabalhar com a esterilidade. Não adianta você tentar arranjar outra paternidade para o teu propósito. Porque esse fruto é de Deus. Ele é o pai desse propósito. Deus é o pai do teu Samuel. Se renda a isso. Enquanto você não se render, você vai sentir a dor da esterilidade. E o propósito não vem. Deus tem algo em mente. Deixa Deus gerar isso no ventre do teu coração. Ana diz no versículo 10 que ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto, esse voto. E depois disso, a gente vai ver lá no 18, depois desse momento, dessa oração, dessa entrega, no versículo 18, ela diz para o sacerdote: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, preste atenção, depois disso tudo, diz assim: assim a mulher se foi seu caminho. Lê comigo esse verbo agora. E comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Quando ela entregou, acabou a tristeza. Mas ela ainda não tinha Samuel nas mãos. Ela ainda não tinha nada no seu ventre. Ela ainda era uma mulher estéril, tecnicamente. Mas a tristeza acaba. Na hora, a dor acaba. Em todos os anos anteriores, ela só chorava e não comia. Agora essa mulher acaba de orar nesse nível de entrega, nesse nível de consagração. Entrega profundamente. Agora ela come, ela tem apetite. E não está mais triste. Ela volta para casa sem aquela amargura de todos os anos. E o versículo 19, no final dele, diz assim: foram para casa e diz assim: Eucana
conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Conhecer na Bíblia, nesse sentido, é ter relações sexuais. Então, Eucana esteve com Ana e a esterilidade dela foi curada. E essa mulher engravidou e teve o seu Samuel e cumpriu o tal do voto, entregou a Samuel depois de uma certa idade, entregou a Samuel para esse nazirado, esse serviço na casa do Senhor. Acabou aí? Ela teve outros filhos. Deus abriu o ventre dela. Deus encheu aquela mulher de abundância. Quando ela conseguiu entregar, Deus encheu a vida dela de abundância. Abundância de filhos. Ela que não podia ter um. O que ela tinha que entregar era Samuel. Deus precisava de Samuel. Samuel era um propósito. Deus precisava de Samuel naquele lugar. Ela precisava entregar. Samuel foi pensado por Deus. Samuel foi gerado por Deus no ventre de uma mulher estéril. Veja a tua esterilidade hoje de outra maneira, com outro olhar. Quem tem sabe do que eu estou dizendo, que eu estou falando. Deus tem um propósito com a tua esterilidade. Tem um Samuel para sair de você. Entrega. Chegue a esse nível de consagração. Deixa vir esse propósito de Deus. Faça que nem Isaac. Isaac, quando foi levado por seu pai, naquela situação em que ele pensava que era para sacrificar seu filho, que Deus estava pedindo. Abraão era um idoso, muito idoso. Isaac era um rapazinho, cheio de força, de vigor, de energia. Isaac podia ter se recusado perfeitamente. Isaac podia ter corrido. Isaac podia ter dito, meu pai está louco, sair correndo. Mas Isaac, imagina um momento, Isaac se entrega e deita no altar que o pai preparou. Ele se entrega. Faça como Isaac. Se entregue nesse altar. Amém. Em nome de Jesus. Amém.